Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu abro essa edição com uma boa notícia. O comércio varejista cresceu em abril e retomou o nível pré-pandemia. Segundo o IBGE, o resultado positivo de vendas em relação a março é o maior do setor em mais de 20 anos. As vendas do comércio varejista no Brasil subiram 1,8% em abril, na comparação com março. Segundo o IBGE, essa é a maior alta para o mês desde o ano 2000. O resultado reverte a perda registrada no mês de março e coloca o setor acima do patamar de antes da chegada da pandemia do novo coronavírus no país. O segmento agora acumula crescimento de 4,7% no ano e de 3,6% nos últimos 12 meses. O resultado positivo foi puxado por 7 das 8 atividades investigadas pela pesquisa, sendo a maior alta no setor de móveis e eletrodomésticos. Outras variações positivas vieram dos setores de vestuário e calçados, equipamentos e material para escritório, artigos de uso pessoal e doméstico e livros e papelaria. O único resultado negativo do mês de abril partiu do grupo de produtos alimentícios e bebidas. E mudando de assunto, olha só, a Polícia Federal prendeu 3 pessoas em uma operação contra o ataque hacker ao Supremo Tribunal Federal. São cumpridos 8 mandados judiciais em 3 estados. 5 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária foram expedidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A operação foi deflagrada em 3 estados e 5 cidades diferentes: Bragança Paulista, no interior de São Paulo, em Itumbiara, Goiás, e nas cidades de Olinda, Belém do São Francisco e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Os ataques cibernéticos ao Supremo Tribunal Federal aconteceram em 3 de maio. A equipe de tecnologia da informação do Supremo identificou acessos fora do padrão no site da Corte. Em 11 de maio, o ministro Alexandre de Moraes determinou a instauração de um inquérito para apurar o possível ataque hacker. Os envolvidos podem ser julgados pelos crimes de invasão a depósito de informática e associação criminosa. Caso sejam condenados, os crimes têm pena estabelecida de até 5 anos de prisão. E agora vamos falar sobre coronavírus. Mais de 2 milhões de doses da Pfizer começam a chegar hoje ao Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que em junho sejam enviadas 12 milhões de doses da vacina contra a Covid. O primeiro voo, com mais 526 mil doses, deve pousar nesta noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O Ministério da Saúde informou que nos próximos dias, 2 milhões e 300 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer chegam dos Estados Unidos. Conforme o cronograma, outras 2 remessas de 936 mil unidades vão ser enviadas para o Brasil ainda nesta semana. De acordo com o planejamento do Ministério da Saúde, devem ser entregues no mês de junho mais de 12 milhões de doses do imunizante da Pfizer. Para o período de julho a setembro, estão previstas quase 84 milhões e meio de doses. A pasta distribuiu até o momento 103 milhões de vacinas. E nos destaques internacionais, sites de governos e importantes veículos de comunicação enfrentaram instabilidade hoje. Sites dos jornais New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times ou El Mundo, assim como o portal da BBC, estavam fora do ar ou com acesso intermitente pela manhã. Além dos sites de notícias, várias páginas na internet de instituições oficiais como a Casa Branca ou o governo britânico, a plataforma Reddit ou o sistema de pagamento PayPal deixaram de funcionar ou enfrentavam muitas dificuldades. O site web www.gov.uk, que engloba os diferentes ministérios do governo britânico e permite realizar procedimentos oficiais, apresentava mensagem de erro e afirmava que estava indisponível. Ao tentar consultar a página da Casa Branca, aparecia uma mensagem com a informação de que o portal não estava funcionando. O site especializado na detecção de falhas do tipo Down Detector apontou uma avaria de grande envergadura no Fastly, fornecedor americano de serviços online.
A causa da instabilidade ainda é desconhecida. E olha só essa história. Uma enorme operação internacional levou à detenção de 800 pessoas e à apreensão de toneladas de drogas, centenas de armas, carros de luxo e milhões de dólares. Sem saber, os criminosos usavam telefones distribuídos pelo FBI. Milhares de criminosos em todo o mundo usaram telefones criptografados sem saber que os dispositivos foram distribuídos como parte de uma operação policial secreta que começou há 3 anos contra alguns dos principais criminosos do mundo. Essas informações levaram a centenas de operações de aplicação da lei em escala global da Nova Zelândia e Austrália à Europa e Estados Unidos, com resultados impressionantes. Mais de 800 prisões, 700 locais pesquisados e mais de 8 toneladas de cocaína, entre outros. More than 8 tons of cocaine and more. Segundo a Europol, os agentes apreenderam 22 toneladas de maconha, 2 de anfetamina, 250 armas de fogo, 55 carros de luxo e mais de 48 milhões de dólares em diversas moedas e criptomoedas. A Operação Internacional Escudo de Troia, impulsionada pelo FBI, permitiu o acesso da polícia de 16 países a quase 20 milhões de mensagens que os criminosos trocaram por meio de aparelhos criptografados com o sistema Anon. O diretor adjunto do FBI, Calvin Shivers, destacou que a operação permitiu salvar mais de 100 vidas ameaçadas. Segundo a Polícia Federal Australiana, apenas no país foram presas 224 pessoas, enquanto 6 laboratórios de drogas foram fechados. E as autoridades conseguiram apreender armas de fogo e o equivalente a 35 milhões de dólares. A Suécia prendeu 155 pessoas, a Finlândia anunciou a detenção de 100, a Alemanha 70, Holanda 49 e a Nova Zelândia 35. Os telefones celulares não tinham e-mail nem serviço de ligação ou GPS. Os aparelhos eram adquiridos apenas no mercado clandestino por $2.000 e era necessário um código enviado por outro usuário do Anon. Para distribuir os dispositivos, a polícia utilizou pessoas que tinham influência nos círculos criminais, incluindo um traficante foragido na Turquia. A polícia da Nova Zelândia informou que esta foi a ação policial contra o crime organizado mais complexa do mundo até hoje. E para encerrar, um dinossauro gigantesco descoberto no interior da Austrália foi identificado como uma nova espécie e reconhecido como um dos maiores que já vagaram pela Terra. O Australotitã comparensis, da família dos titanossauros, finalmente recebeu nome e descrição 15 anos depois que os ossos dele foram encontrados. De acordo com paleontólogos, o dinossauro gigantesco descoberto no interior da Austrália foi identificado como uma nova espécie. O animal é descrito como um dos maiores que já vagaram pela Terra. Hoje anunciamos a descoberta e a publicação científica de uma nova espécie de dinossauro da Austrália. Na verdade, é o maior dinossauro australiano, o Australotitã comparensis. Australotitã significa Titã do Sul, e comparensis significa Cooper Creek de Queensland e sudeste de Queensland. Foi nessa região que esse dinossauro foi descoberto. Os especialistas dizem que o dinossauro media de 5 a 6,5 metros de altura, com 25 a 30 metros de comprimento. Os ossos fossilizados foram encontrados em 2006 em uma propriedade a 1.000 quilômetros de Brisbane. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.